nós vimos os construtores, a sobrecarga de construtor. E agora nós vamos recapitular um pouquinho dos métodos, que é importante também, tá? Extremamente importante, porque vamos voltar aqui no exemplo que eu estou criando para vocês, programa principal. Perceba o seguinte, aqui nós temos pessoa, né? Pessoa. Eu vou colocar em comentário aqui nossas pessoas, por enquanto, e vou voltar aqui ao velho integer, certo? Ao integer. Como vai comentário primeiro? Ctrl Shift C, comentário. Olha só, ao instanciar um objeto inteiro, nós podemos ter uma variável de referência, ó, integer, chamada aqui, ó, n recebe new integer, certo? Não inteiro, n. Eu posso pôr aqui, ó, n ponto. Olha só, o todo de métodos que eu tenho para n. Quantos métodos que eu tenho? Aqui eu tenho uma sobrecarga de método, olha só, white. Eu não sei o que esse método faz, tem que ler. Nesse momento nós não sabemos, certo? Mas eu sei que eu estou diante de uma sobrecarga. Por quê? Porque eu tenho duas versões do mesmo método. Tá? Uma coisa é o construtor, uma sobrecarga de construtor. Formas diferentes de fazer o new. Agora são formas diferentes de chamar um método. Então eu tenho um método aqui, ó, que tem duas versões, várias versões. Olha aqui, ó, getInteger. Eu tenho um método getInteger que eu posso chamar ele passando um parâmetro de entrada. Eu posso chamar o mesmo método getInteger, uma versão nova dele, uma versão diferente, que espera uma string e um inteiro como entrada, e aqui a documentação explica qual que é a diferença. Eu tenho outro que espera um string e um integer, olha a diferença, como entrada. Então, quantas versões eu tenho de método aqui, do método getInteger? 3 versões. Então eu posso dizer que o método getInteger é um método, eu tenho métodos sobrecarregados, sobrecarga de métodos. Porque eu tenho versões diferentes. Porque o método é o mesmo nome, o comportamento que ele vai fazer é a mesma coisa. O getInteger, esse getInteger vai fazer a mesma coisa que esse getInteger, vai fazer a mesma coisa que esse. O comportamento é o mesmo. Só que, é claro, a forma como eles vão fazer isso é o que vai diferenciar. Esse getInteger, ele vai me devolver, olha só, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar um inteiro com o valor da propriedade. Ele vai fazer isso. Um valor. Esse outro, ele vai me retornar um inteiro com o valor da propriedade. E esse outro vai me retornar um inteiro com o valor da propriedade. Propriedade que armazena o valor inteiro dentro dele. Os três estão me retornando o quê? A mesma coisa. Agora, qual que é a diferença? É que esse daqui, o ponto de partida, a entrada, esse aqui eu mando uma string e aí internamente a implementação dele vai ser diferente. Esse eu já mando uma string e um inteiro e ele vai fazer, o algoritmo dele é diferente. Entendeu? Como ele vai fazer a coisa é diferente. Mas a coisa que ele vai fazer é a mesma. O que dos três é o mesmo. O que vai fazer o getInteger primeiro, o que vai fazer o getInteger segundo e o que vai fazer o getInteger terceiro, o que é igual. Os três vão fazer a mesma. Agora, como é diferente. Então, o que é a mesma coisa e como é diferente. Entenderam? Por isso que serve a sobrecarga, porque você vai ter o mesmo comportamento, o que ele vai fazer, porém, como ele vai fazer é diferente. Entenderam isso? Então pega esse macete do ok e como. O que é o mesmo e o como é o que vai mudar. Certo? Por exemplo, na vida real eu posso pedir para alguém e comprar para mim um suco. Então o objetivo é o quê? Comprar um suco. Eu peço para o aluno A comprar suco, o aluno B comprar suco, o aluno C comprar suco. Perceba que o método comprar suco é a mesma coisa. Agora cada um pode fazer a mesma ação diferente. Então isso já é a ideia de implementação, a implementação ser diferente para cada um. Tá? É claro que não entrou no contexto de sobrecarga aqui, mas só para diferenciar do ok e o como. Então vamos lá, entenderam isso? Então perceba que nós temos 3 métodos idênticos aqui. Por exemplo, o parse. O que um parse int vai fazer? Ele vai converter alguma coisa para inteiro, ele me devolve um inteiro. Vai me converter alguma coisa para
para inteiro. Só que a diferença desse para esse é como ele vai fazer. Mas os dois se chamam parse. Os dois vão fazer a mesma coisa. Certo? A sobrecarga é possível. Se não fosse possível, a gente teria que fazer assim, ó, parse int 1, parse int 2, parse int 3, parse int 4. Então a sobrecarga ela resolve esse problema. Parse int, todo mundo chama parse int. Não precisa ter parse int 1, parse int 2, parse int 3, parse int 4. Todo mundo é parse int. Agora o que muda é a entrada. Certo? ToString. Olha lá. Mais 2 ToString. Value of. O que é value of? É para eu ter um valor a partir de. Eu quero ter um valor inteiro. Value of sempre assim. Integer.value of. Sempre eu vou retornar um inteiro a partir de um tipo. Por exemplo, eu tenho aqui uma string. Olha só. Eu tenho aqui uma string. Uma string. Número. Recebe. Ou perdão, vou colocar integer. Número 2 recebe integer ponto value of. O que isso quer dizer? Vamos supor, eu tenho um inteiro que está na forma de string. Eu tenho um inteiro na forma de string. E esse inteiro, ele vai ser... ele está na forma de string e eu quero transformar ele inteiro. Então, ou seja, a classe integer me dá um método chamado value of, que é o seguinte, eu vou retornar para você um inteiro a partir de um dado que você me informar como parâmetro de entrada. Por exemplo, a partir de um string eu vou te retornar um inteiro. Esse value of tem algumas versões. Por exemplo, olha só. Integer, só para a gente entendendo a sobrecarga. Integer int3 recebe integer ponto value of. Olha só, de um int mesmo. Por exemplo, eu tenho um próprio int primitivo e eu retorno um inteiro a partir dele. Perceba que são duas formas diferentes de se fazer a mesma coisa. É uma das características do polimorfismo. Quando fala polimorfismo em relação a objeto, quando se fala assim, sobrecarga de métodos, sobrecarga de construtores, são características do polimorfismo. Perceba que eu posso fazer de várias formas, aquele mesmo comportamento. Um comportamento ser executado de formas diferentes. O comportamento aqui de me transformar um número de entrada em um inteiro. Eu posso transformar ele recebendo um string, posso transformar ele recebendo um próprio inteiro primitivo. E assim vai. Isso. Olha só, se nós observarmos aqui a classe integer, entrar dentro dela, value of, o que ele tem? Ele tem a implementação dele aqui internamente. Ele chama o value of sobrecarregado. Eu chamo ele passando somente um parâmetro e ele vai chamar ele de novo, só que passando um parâmetro convertido, ou seja, como ele faz por dentro a coisa. Esse outro aqui, ó, já espera um inteiro parâmetro. Olha o que ele faz para conseguir resolver o problema. Ele já faz um monte de coisa. Isso é coisa dele. Mas o que eu tenho que entender é que existem duas versões. O que nós estamos dando é isso aqui, ó, assinatura, ó, public static integer value of, que espera um int, e o outro é que espera um string. É isso que nós estamos estudando. Os dois são estáticos, né? Lembra de método estático? A gente chama classe.método. Não precisa instanciar o objeto. Então, agora olha só. Vamos pegar aqui. No nosso caso, eu fiz aqui a classe valida CPE, validação útil. Vendo? Isso aqui eu expliquei na última aula e tá gravado, está disponível essa aula para vocês. Tá lá, está disponível. O que eu fiz aqui? Na validação útil, imagina você tem uma classe lá, validação útil. Você quer fazer o seguinte: bom, eu quero criar um método validar CPF que me espera uma string como parâmetro, que é o CPF já com a máscara lá, com o pontinho, com o tracinho e tal, e ele vai fazer a validação. E uma outra versão do CPF que ele já recebe o CPF inteiro. Ou seja, se ele está no modo inteiro, então quer dizer que ele já está sem a máscara, já está sem nada. Então essa versão aqui, ele teria que substituir os pontos, teria que substituir as barras, teria que fazer tudo isso aí, tá? Então abram lá a classe de validação de vocês e vamos fazer esses dois métodos aqui, ó, para a gente entender essa sobrecarga de métodos. Então beleza, a gente tem aqui o CPF duas versões, né? Então se a gente quiser chamar, é bem simples. Então para chamar esse validação útil valida CPF, então nós podemos pegar o teste aqui. Opa,
Fiz outra coisa. Estudando construtores? Não. Essa aula aqui, programa principal. Construtores, vou. Programa principal. Criar um outro programa aqui. Programa principal, só para. Métodos. Sobrecarregados. Pronto. Vou pôr um main aqui, tá? Então, de novo, olha só, validação útil. Ponto, valida CPF. Passando aqui, por exemplo, ó. Um CPF, por exemplo. Passando um CPF string. Ah, mas eu tenho o mesmo CPF inteiro. Posso chamar o valida CPF? Tem uma versão dele para inteiro? Tem, ó, tem uma string e tem uma inteiro. Eu posso colocar, só que como é inteiro, eu não posso passar os pontinhos ali, né? Aí, passei. Só que esse inteiro aqui, ele não está dentro do limite do inteiro. O inteiro tem um limite. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia não trabalhar como integer, eu poderia trabalhar como long. Se eu trabalho com long, será que esse cara aqui cabe dentro de um... Ah lá, agora eu pus um Lzinho do lado para representar um long. Essa é uma forma de colocar o long, porque o inteiro não cabe. Esse número aqui virou um número muito grande, então a gente corre o risco de não conseguir representar o CPF pelo inteiro normal. Agora pelo long sim. Por exemplo, o CPF sendo um long. Aí deu certo, né? Ou nós poderíamos também fazer assim, ó. Uma outra forma de passar um long. Olha lá. New long. Olha o construtor do long. Quantas versões nós temos de construtor do long? Duas versões sobrecarregadas. Agora que nós já entendemos sobre sobrecarga de construtores e métodos, nós podemos utilizar o nosso benefício. Eu posso passar um new long passando o número. Opa. Olha só. New long, passei um objeto long. É uma outra forma também. Aqui eu passei direto, já vai acontecer isso automaticamente. E aqui eu passei ele pela instância, é uma forma. Assim como eu também poderia passar a string, né? New string. Eu poderia também fazer assim, ó. New string. Que é isso que acontece. Aí. Olha só. Eu também poderia passar. Mas a gente normalmente passa direto. Esses tipos básicos, string, int, a gente passa direto. Sem ser pelo construtor sobrecarregado. A gente passa assim, né? String a gente passa direto. O valor da string, que já é um objeto string. Né? E long a gente passa diretamente ali. Mas era possível. É possível. Também seria possível. Olha só. Será que o long ele tem um value of assim, ó? Long.value of. Será que ele tem um value of que me retorna um objeto long? Opa, tem que só colocar o long aqui. Tem. Uma outra forma de obter um long. Três formas de obter um long. Ou eu coloco o literal direto, isso aqui é chamado pelo literal. Ou eu posso chamar ele pelo conversor dele. Um conversor. Vamos colocar aqui o value of, que é um conversor interno. Poderia fazer assim também, ó. Long.parse long. Aqui é só a partir de uma string, ó. Também dá. Olha lá, long.parse long. Parse long. Só consigo através de uma string. Uma outra forma de obter um long. Tem várias formas de obter. Né? Poderia pôr um número aqui, long. Pus uma string aqui, ó. Ele me deu um long também. Eu passo uma string e me dá um long. Ó, uma forma de obter um long, outra forma pelo conversor. Tem várias formas. É isso que estamos estudando. Tá, mas eu vou apagar isso aqui, pessoal. Isso aqui foi só exemplo, tá? Vou deixar assim, ó, só pra gente... O que eu quero que vocês entendam é que quando eu chamo esse método, ele chama o construtor que espera uma string. E quando eu chamo esse, ele chama o que espera um long. É isso que eu quero que vocês entendam. Ó, se eu segurar o CTRL aqui, ó, ele vai direto no do long. Se eu voltar ali e segurar o CTRL, ele vai no do string. É isso que você tem que entender. Esse que é o objetivo desse estudo. Aí, por exemplo, beleza. Chegou aqui no string.
Ah, mas eu gostaria do string tirar os caracteres especiais dele, criar um long e passar para o outro cara. Na verdade, é esse que vai fazer, por exemplo, o tratamento. Vamos supor que é esse mesmo que vai fazer a validação. É esse aqui, na verdade, por exemplo. Certo? Só que eu criei uma forma de receber ele como string, mas quem vai fazer a validação mesmo vai ser esse cara aqui. Então, nossa missão é o quê? É pegar o cara da string e passar para o cara do long. Como que eu poderia... Ó, tá aqui, ó, validando tal pela string. Como que eu poderia daqui chamar o do long? Eu gostaria de chamar esse método aqui, ó, validar CPF e passar aqui um long que tem essa informação aqui que chegou como string. Então chegou como string, com pontinho, com tracinho, e eu quero passar ele por outro método long e fazer a operação. Como que eu poderia fazer isso? Seria algo assim, né? Ah, vou passar o CPF para lá. Aí, o CPF chegou aqui para mim, como string, e eu estou chamando ele aqui. Só que não, isso aqui é uma chamada recursiva que a gente fala. Ele está chamando ele mesmo. Ele está preso aqui dentro. Vai ficar uma coisa infinita. Por quê? Porque eu não estou chamando o cara que espera o long. Seria algo assim, eu teria que dar um jeito de fazer com que esse meu CPF se convertesse em long. Seria algo assim, ó. Quais são as formas de transformar uma string em long? Quais são as formas? Eu posso usar os métodos estáticos da classe long, ou posso usar o construtor. Eu posso usar aqui, ó, new long, olha só, new long, passando uma string, tá vendo, como parâmetro. Isso aqui resolve o problema. Por quê? Ó, agora ele vai chamar o validar CPF que espera um long, que é esse cara aqui, ó. Então eu chamo o que espera uma string sobrecarregada e ele chama o do long, ó, tá vendo? Eu chamo da string e o string chama do long. Ficou assim. Mas tem alguma coisa errada aqui, porque eu não posso simplesmente pegar a minha string, que está toda cheia de ponto, olha só, aqui ó, toda cheia de ponto, e chamar o long, porque eu não vou conseguir essa conversão aqui, ó, esse new long não vai poder ser instanciado. Tem que fazer um... Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar aqueles pontinhos, aqueles tracinhos lá. Eu tenho que tirar, eu tenho que limpar o meu CPF daqueles pontinhos, daqueles tracinhos, para conseguir criar um long a partir dele. Eu tenho que fazer isso. Então o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Eu faço meu CPF. Como o CPF é um objeto do tipo string, então eu tenho um monte de método de string que me permite manipular esse CPF. Então, por exemplo, CPF.replaceAll. Nós temos um método chamado replaceAll que me permite substituir. Eu passo uma string no primeiro parâmetro e passo uma string no segundo parâmetro pelo qual eu quero substituir. Isso aqui é quem eu quero substituir, e aqui pelo quê? Pelo nada. Eu quero substituir o ponto pelo vazio, ou seja, eu quero tirar. Entendeu? Mas não é só isso, o CPF tem o que também? Hã? Eu quero tirar replace all. Se tiver, na verdade só vai ter um tracinho, né? Mas eu vou... Como vai ter só um tracinho, eu poderia falar replace first. O primeiro tracinho. Ó, o primeiro tracinho que encontrar. Só vai ter o mesmo. Agora o ponto, como vai ter um monte, replace all. Troca todos os pontos. O primeiro tracinho que você encontrar, você coloca vazio no lugar dele, por exemplo. Então eu garanti que não vai ter tracinho e que não vai ter... Esse replace first, ele faz o que? Ele troca, o próprio nome diz, né? Eu vou substituir só o primeiro, ó. Ele substitui, né, a primeira substring que tem a palavra que você está procurando. E o outro é o replace all. Ele substitui tudo. Agora você já não pode só colocar o CPF? Agora o que eu faço? Não posso, por quê? Porque o meu valida CPF, se eu fizer isso aqui, ó, ainda continua sendo string, então eu tenho que instanciar ele como sendo long, que agora já não tem mais pontinho, não tem mais tracinho, não tem nada. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque assim, às vezes um método sobrecarregado, às vezes você tem um monte de versão do método, um monte, só que só um, na verdade, é o que faz a lógica da coisa. Por exemplo, de repente é só esse que vai fazer assim a validação mesmo do CPF. Vamos supor que vamos supor, sei lá, que o CPF, para ele ser válido, ele tem que ter uma regrinha aqui de CPF, certo? Então a implementação da lógica do CPF vai estar aqui, ó, nesse caso aqui, nesse método, nesse aqui, ó. Só que vamos deixar assim, quietinho.
Ó, o que eu quero que você entenda? Tem duas versões. Se você chamar o valida CPF esperando um long, ele já vai direto no cara, que tem que ser feito. Se você chamar o valida CPF passando uma string, ele vai no da string, só que ele faz um tratamento, prepara o valor e aí chama o cara que faz, que é o CPF, que é o que espera o long comparando. Esse aqui é o que vai fazer de fato o trabalho, vamos dizer. E esse aqui é só um intermediador. Então olha só, na hora de chamar esse quanto esse, os dois vão chamar o long na verdade. Só que a diferença é que esse primeiro vai limpar tudo bonitinho, depois chama o outro. Esse aqui não. Esse aqui você está partindo do ponto que você já tem ele bonitinho, limpo, sem os pontinhos, sem o tracinho, já está indo direto. Esse está indo direto e esse está fazendo um tratamento antes. Se você olhar aqui na classe integer, é mais ou menos assim que eles trabalham. Olha só, ó, integer, ponto, parse int, ó, tá vendo? Eles esperam uma string. Ó. E eu tenho outro aqui, ó, só para vocês entenderem. Integer, ponto, parse int. Esse cara aqui, ó, que espera uma string e que espera um número. Vamos lá. Ó, eu tenho duas versões, ó. Um que é parse int e um que é parse int que espera string e número. Se eu vier nesse aqui, ó, ele faz um monte de coisa internamente. Olha lá, um monte de coisa. Olha a lógica do cara. Legal, né? Olha lá. Ele faz um monte de coisa. Aí se eu vou no outro. Opa, qual que eu fui? Eu fui no mesmo, né? Ó, no primeiro, ó, eu chamei um. O que ele faz? Ele chamou o outro. Na verdade, ele falou assim, a lógica está pronta lá no outro. Eu vou receber o cara como string e eu não vou fazer nada, eu só vou chamar o outro, que é o cara que faz a mesma coisa. Esse é o que faz realmente a inteligência da coisa. É a mesma coisa no nosso caso aqui, ó. Nós estamos criando aqui uma versão que espera uma string, mas quem está fazendo o mesmo trabalho é esse aqui. Ele só intermediou a chamada. Então é uma forma de você utilizar o método sobrecarregado. É uma das utilidades dele. Para que eu vou usar método sobrecarregado? Bom, você está dando diversas formas de se chamar aquele comportamento. Terceirizou o serviço. Exatamente, diversas formas. Então se a gente rodar aqui o programa agora, olha só, rodar isso aqui. Vou rodar isso aqui, certo? Ele deu um erro aqui, number format except. Ele não conseguiu converter aqui na linha 11. Aqui, ó, ele não conseguiu limpar aqui o código. Tem alguma coisa nesse código que ele não está conseguindo transformar esse CPF em log. O que a gente pode fazer? A gente pode pôr um breakpoint aqui, ó. Clique duas vezes. Isso, vamos ver o que ele está fazendo. Vamos ver. Vamos entender aqui. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Vamos ver nesse ponto como que está. Vamos chegar aqui, ó, no new, esse new long que não está conseguindo fazer o trabalho dele, porque esse CPF não está bonitinho do jeito que ele gostaria que tivesse. Então eu vou rodar o programa com o debug. Eu coloquei o breakpoint lá, né, 2 pontinhos. Quero visualizar, yes. Olha só o que ele fez. Parou aqui, ó. Breakpoint. É só rodar com o besouro. CPF tá vazio, tá vendo? Ele substituiu, ó. O CPF chegou como aqui? Tá vazio. Então, o que ele fez? Ele substituiu tudo. Olha só, ele apagou todo o meu CPF. E aí ele não conseguiu transformar. Então esse meu replace all tá furado aqui. O que eu vou fazer? Vou desmarcar aqui. Olha só, de novo, só para vocês entenderem o que eu fiz. Voltando aqui no método principal, ele passa uma string. Deixa eu rodar aqui, ó, com o besourrinho. Cliquei. Olha só, ele chega aqui, quando ele chega bonitinho, chega com o número. Só que quando ele passa por essa linha, aí ó, F6. Quando ele passa sobre essa linha, olha o que acontece. O meu CPF já foi todo bagunçado, eu já perdi tudo. Então esse replace all não está tirando só o ponto, ele está trocando tudo, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nele, como que ele funciona melhor. Então, na verdade, aqui ao invés de ser replace all, é só replace. Então, só repetindo aqui a chamada com breakpoint. Então chegou aqui o CPF, ó, bonitinho, com todas as máscaras, né? Validando a string, chegou como string. Aí a gente faz o que? Passa para a próxima linha. Nesse momento o CPF substituiu todos os pontos por vazio, olha lá.
Perceba que ele está sem ponto nessa linha, tá vendo? Tirou todos os pontos. E na próxima, o que ele fez? Ele tirou o traço, quer dizer que agora está sem ponto, sem traço. Aí sim está pronto para chamar quem? O outro método, passando o cara lá. Então, vamos embora, rodou, tá, validando o integer. Agora então ele chamou o string, né, e depois ele chamou a validação do integer. Se vocês perceberam, nós estamos utilizando tudo que a gente está estudando aqui, nós estamos utilizando dentro da API. Dentro da API do Java. Então, é esse que é o sentido. Vamos mandar imprimir o valor do CPF aqui, ó, como integer já, certo? Vamos concatenar aqui, ó, ao invés de integer, vamos colocar long, né? Porque nós estamos trabalhando com long, né? Na verdade, long. Validando long, ó. Então, tipo assim, ele entrou como string, fizemos um tratamento e chamamos o validar, que espera um long como parâmetro. E aqui estamos imprimindo ele na tela. Abrindo aqui o programa principal. Vamos deixar quieto aqui essa segunda chamada, certo? Vamos chamar só a primeira. Nós podemos, para obter o resultado, olha lá, perceba o seguinte, nós não temos o resultado. Que esse método retorna void. Esse retorna void e ele chama outro que também retorna void. Só que lá dentro ele tem a impressão. Então basta a gente chamar, ele vai imprimir. Certinho. Só pôr aqui 2 pontinhos na frente, né? Eu fiz a chamada do outro também. Aí olha só. Chamou o string, o que ele fez? Ele falou, validando string. Depois ele fez o quê? Validando o long. Aí colocou lá o número certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bonitinho. Existe um algoritmo para validação do CPF, tá? Uma regra para validação, verificar o código, o dígito verificador. Então existe uma fórmula, uma regra para verificar CPF. A sobrescrita, ela já é um pouco diferente, ela está ligada à herança. Então, por exemplo, você vê que a sobrecarga de método, nós temos aqui versões diferentes do mesmo método, da mesma classe. Agora nós podemos criar aqui uma classe, ter uma classe e trabalhar com a sobrescrita dela. Por exemplo, vamos pegar aqui a classe funcionário, certo? Tá aqui, ó, funcionário. Vamos lá, funcionário. Aí, olha só, nós temos aqui um método, por exemplo. Podemos colocar aqui um método, por exemplo, para calcular a bonificação de um funcionário. Por exemplo, public void calcular bonificação. Ou vamos pôr assim, ó, calcular salário. Calcular salário, olha só. O método calcular salário. Eu vou até fazer ele retornar aqui. Esse método ele retorna o quê? O salário base mais, por exemplo, 10% do salário. Olha lá. Perceba que eu criei um método assim, um método genérico chamado calcular salário do funcionário. Então todo funcionário que eu construí, o cálculo do salário dele vai ser o salário dele mais 10%. Muito simples esse método, né? Ele simplesmente, quando eu chamar o salário, ele vai fazer um cálculo do salário mais o salário dele, mais 10% do salário dele. Isso vai me retornar um novo número. Um novo salário, certo? Então, de uma forma genérica, geral, todos os funcionários têm 10% acima do salário. Pronto. Aí eu falo, não, eu quero criar um funcionário, uma classe funcionário. Vamos pegar aqui na aula número 6. Vou criar uma classe funcionário programador. Olha só, hein? Programador. Essa classe programador, ele é um funcionário também, olha só. Extende funcionário. Então todo objeto programador vai ser um funcionário. Isso é herança. A gente estudou já. Então estou dizendo que o programador é um funcionário. Então ele tem todas as propriedades e métodos do funcionário. Logo ele já tem um calcular salário. Não tem? Perdão. Tem calcular salário. Não temos? Já tem. Então se eu vier aqui, por exemplo,
no meu programa principal, vou criar um outro programa principal aqui, ó. Programa principal sobrescrita. Então, se eu vier aqui no meu programa principal e instanciar um programador, eu vou ter um método calcular salário que vai me retornar o quê? 10% do salário que eu defini para ele, né? Ou seja, eu não defini nem o nome nem o salário para esse programador, concorda? Eu não defini. E se eu quisesse, olha só, aproveitando agora o exercício da explicação anterior de construtor, e se eu quisesse aqui, no momento em que eu dou um new programador, eu já colocar isso aqui, ó, perceba comigo, eu quero falar assim, bom, esse programador se chama Vimerson, entendeu? E ele tem um salário aqui, vamos colocar um salário aqui, R$1.000, pronto, programador iniciante, estagiário, tá ali, R$1.000, vou pôr como um double, né, R$1.000. E aí, como que eu faço para conseguir fazer isso aqui mesmo? Na hora de distanciar, eu não quero, tipo assim, fazer isso aqui, ó. Ter que fazer isso, P.set nome, entendeu? P.set salário, eu não quero fazer isso. Eu quero já na hora que eu construir o objeto, eu já passar o nome e o salário. Como que eu faço? Isso, uma sobrecarga de construtor. Então eu posso clicar na lâmpada mágica aqui e dar um create construtor, certo? Pronto, ele vai lá no programador e já falou, já criou um construtor sobrecarregado para mim. O primeiro parâmetro é o nome e o segundo é o quê? O salário. Beleza. Mas e aí? Como que eu vou agora atribuir esse nome e esse salário no objeto? Se a propriedade... 7 nome e 7 salário. Mas cadê? Onde está esse 7 nome e 7 salário? De onde que ele veio? Tá lá na classe base. Ah, mas eu não poderia fazer isso aqui, ó. Diz.nome recebe nome, não poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque nome nem tá na funcionária, tá onde? Tá lá na pessoa, lá em cima, tá lá no topo da hierarquia. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 7 nome, olha de onde vem o nome, ó. Da pessoa. 7 salário, de onde vem o salário? De funcionário. Então perceba a utilidade do construtor sobrecarregado. Olha lá. Então eu consegui no meu new programador dizer o nome dele e o salário. Só que o nome está na classe lá em cima de pessoa e o salário está lá embaixo na classe de funcionário. E eu consegui fazer. E na hora de imprimir, quanto que é o meu salário novo? Quanto vocês acham que vai sair aqui? 1.100 tem que sair, né? Se tudo deu certo é 1.100, então vamos verificar. R$1.100 saiu ali. Mas ainda não entrou ainda no que eu quero ensinar para vocês, que é a sobrescrita. Ele está usando aqui o salário, esse calcular salário, de qual classe? Da classe funcionário. Aí eu falo assim, não, eu quero criar uma nova versão da classe do método calcular salário, uma nova versão. Eu quero sobrescrever. Ou seja, eu quero criar uma versão específica do programador. Quando eu falo versão nesse sentido, eu não estou falando assim com parâmetros diferentes. Não é isso. Você perceba que ele vai ser idêntico, olha só. Eu dou um contra espaço aqui, ó. Calcular salário, ele coloca override. Override. O que isso quer dizer, esse override? Quer dizer o seguinte, que esse método é idêntico ao outro. É idêntico da classe base. Perceba que até os parâmetros são idênticos. Se eu olhar da classe base é idêntico. Então a ideia de sobrescrita é o que? É você escrever em cima de uma implementação já pronta. Então isso quer dizer o seguinte, que o programador não vai usar a implementação de calcular salário da classe funcionário, não vai usar mais ele. Ele vai criar a sua implementação própria. Então aqui nós vamos ter o que? Vamos retornar. Ó,
retorne o salário, só que o salário está onde? Na classe funcionário. Então get salário, certo? Mais o get salário vezes 0,15. O salário do programador é 15% a mais do que o salário base, o salário do programador. Então todo cargo aqui tem um salário base, e esse, o que ele faz? Ele pega 15% acima do salário base e soma o programador. E eu anulo essa linha. Aí eu vou explicar para você o que seria ela. Tá? Então o que a gente fez aqui? Nós colocamos o que? Fizemos um override. Quando você coloca essa anotação, esse arrobinho aqui, ó, quer dizer anotação. Se você tirar, ele vai funcionar. Continua funcionando, do mesmo jeito. Mas se você colocar, o compilador vai validar para você se o seu override está certo. Por exemplo, olha só. Eu coloquei aqui, ó, override. Então ele tem que ser idêntico ao de cima. Ele vai validar se o meu override está certo. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar assim, ó. Colocar aqui, ó, int, um número aqui. O que vai acontecer? Olha, tá errado. O compilador está validando, ó. O método calcular salário int do tipo programador deve ser um override do método da classe base, supertype. Ou seja, ele está dizendo que está errado essa forma de escrever o método se eu estou dizendo que ele é um override. Agora, se eu tirar esse override aqui, ó, ele não vai impedir de eu fazer isso aqui. Por quê? Porque eu posso criar uma versão de calcular salário sobrecarregada. Isso aqui já é uma sobrecarga. Aqui ó, virou uma sobrecarga. Por quê? Porque eu criei uma versão diferente do método chamado calcular salário. Mas se eu fizer o override, aí o que acontece? Aí eu não posso fazer isso aqui, porque o override ele tem que ser o quê? Idêntico ao método que eu estou sobrescrevendo. Idêntico. Então o que é o override? Nada mais é que você escrever sobre um método já escrito. Então lá em cima, na classe funcionário, já tem um método escrito. Eu estou escrevendo em cima dele. Eu estou anulando ele, criando uma nova escrita dele aqui na classe base, na classe filha, perdão. Agora o programador, toda vez que eu tiver programador.calcular salário, ele não vai usar a implementação padrão. Ele vai usar uma implementação específica dele. É um override que nós fizemos. E o override tem que ser exatamente a mesma escrita, a mesma assinatura do método, o mesmo número de parâmetros. Nesse caso, o nosso calcular salário, ele está sem parâmetros de entrada, está vazio. Então nós chamamos ele aqui de forma idêntica. Por exemplo, olha só, foi perguntado, esse override aqui, eu posso sobrescrever apenas um método da classe um nível acima? Não. Eu posso sobrescrever método da classe de todos os níveis acima. Por exemplo, qual que é o nível mais alto da herança? É Object, não é? Então quer dizer que eu posso fazer um override aqui, por exemplo, de algum método lá de Object? Posso, por exemplo, toString. Da onde que vem o toString? Vem lá da classe Object, lá em cima. Então eu posso fazer um override aqui. Eu posso fazer um override. Tá vendo? Então eu posso vir aqui e apagar. Esse return aqui, super.toString, o que ele está falando? É como se fosse assim, ó. Imagina a seguinte situação. Puxa, eu gostaria de fazer uma alteração lá no toString da classe Object, mas você não pode. A gente não pode alterar a classe Object, porque nós não temos acesso ao código. Não podemos mexer. Mas como que eu faço então? Então eu faço uma sobrescrita. Eu crio uma nova versão. Mas eu gostaria também de aproveitar o toString padrão. Eu não quero anular ele totalmente. Por exemplo, do jeito que está aqui, ó, o meu toString simplesmente chama o toString da classe base, lá de cima, e retorna a mesma coisa. A mesma coisa. Igual. Mas eu gostaria, por exemplo, de modificar. Eu gostaria que ele retornasse o da classe base e mais alguma coisa aqui, ó, alterado. Ó, perceba que esse toString do objeto, ele vai retornar aquele endereço do objeto, que é o padrão lá. Mais alguma coisa que eu modifiquei aqui na frente, ó, por exemplo. Então, mas eu não quero aproveitar a implementação padrão para nada. Então eu simplesmente apago ela aqui, eu não chamo ela. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, olha só, o nosso calcular salário, certo? Quantos por cento que é o do programador? 15. Quantos por cento que é o do geral? 10. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia aproveitar, por exemplo, olha só, já existe um cálculo de 10%, não existe? Eu poderia fazer o seguinte, ó, chamar o calcular salário
da classe base, que é 10, e somar com 5% dessa aqui, por exemplo. E somar, por exemplo, com 5%, por exemplo. Olha só, é um exemplo onde eu aproveitei a implementação padrão da classe superior para alguma coisa e aí eu fiz alguma modificação. Perceba o que eu fiz? Ó? Eu chamei o construtor padrão, o método calcular salário da classe base, chamei, ele me retornou os 10%. Aí com isso eu somei mais 5%. Seria uma forma de eu estar reutilizando a implementação padrão. Ou não quero saber nada, da minha implementação padrão me serve. Eu quero criar um novo método, uma nova implementação totalmente isolada. Então está aqui, ó. Por exemplo, se eu imprimir isso aqui na tela, no programa principal, qual vai ser o resultado? 1150? 1150. 1150. Por quê? Porque ele chamou o calcular salário de programador. Entenderam, pessoal? Sobre a sobrescrita de método. A gente já fazia isso. Quando você faz toString, olha lá, ele te pergunta, você quer fazer um override? Sim. Eu quero fazer um override. Você quer aproveitar a implementação da classe base, a implementação padrão? Sim ou não, depende de você. Se você não quer, você apaga isso aqui e escreve tudo novamente. Se você quer, você chama super.toString, você está reaproveitando alguma coisa que já foi feita lá em cima. Vamos supor o seguinte, na classe base, você tem um método calcular salário, onde, por exemplo, nós vamos passar, por exemplo, a porcentagem como parâmetro, olha só. Double porcentagem. Agora essa porcentagem, ela vai ser dinâmica, por exemplo, não vai ser mais específica. Então eu tenho um fixo, que é o padrão, e tenho um onde eu espero uma porcentagem, por exemplo, um parâmetro. Certo? Está aqui. Você viu que eu criei, né? Então o que acontece? No nosso programador, na hora de fazer o cálculo de salário, na hora de chamar o método que sobrecarrega o cálculo de salário, eu posso já utilizar aquele novo método que nós acabamos de criar para fazer essa conta para nós. Mas vamos supor que você quer também sobrescrever isso aqui lá no programador. Aí você tem que sobrescrever idêntico, olha só. Calcular salário idêntico. Perceba que com esse eu sobrescrevi o primeiro método sem parâmetro. E o segundo, eu sobrescrevi o segundo método com parâmetro. Eu fiz uma sobrescrita de cada um dos métodos. Quer dizer que, ou seja, os dois métodos que estão lá em cima não vão ser mais utilizados para o programador. Eu estou sobrescrevendo os dois. Idêntico, perceba. O que diferencia esse desse é o que? É o parâmetro. Essa é a sobrescrita do primeiro método e essa é a sobrescrita do segundo método. Ele passa a ignorar então o primeiro. Não, ele está sobrescrevendo o segundo. Ele está sobrescrevendo os dois. Agora depende de como você chamar. Mas quando eu uso ele na main, eu vou usar o que foi sobrescrito. Não, você vai. Qualquer um dos dois que você usar aqui na main, olha só. Se você está aqui no programa principal, né? Se você colocar aqui p.calcular salário, olha só. Passando um número. Se você chamar esse, ele vai chamar a primeira sobrescrita. Por quê? Porque é o sem parâmetro. Se você chamar esse outro, ele vai chamar o quê? A segunda sobrescrita, que é o que tem parâmetro. Ele não vai chamar mais nada da classe base. Agora, se você não tem essas sobrescritas, vou pagar aqui, ó, não tem ela, ele vai chamar o salário da classe funcionário, perceba? Funcionário. E esse aqui também da classe funcionário. Como você tem sobrescrito, então chama a que foi. Quando eu tenho mais alguma coisa que eu quero fazer e quero aproveitar o mas tem que saber que é ignorar, né? A base, né? Não só quando você quer aproveitar, você quer fazer, acrescentar alguma coisa, mas quando você quer modificar toda a implementação. Nem sempre você vai precisar aproveitar o método da classe base. Nesse caso aqui, ele sugere você chamar alguma coisa da implementação padrão, mas você não precisa. Você pode vir aqui e modificar, como esse caso aqui, ó. A gente modificou totalmente a implementação. Uma vez totalmente escrito, eu já não tenho mais. Não tem mais.
Agora, o que a gente poderia fazer é o que? Por exemplo, não sobrescrever isso aqui. Nós já não temos um método genérico ali que espera a porcentagem? Que espera a porcentagem? Então eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia, ao invés de ter essa implementação aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. Toda vez que vai calcular o salário de programador, eu faço aqui, ó, super ponto. Calcular salário, a porcentagem diferente. Olha lá. 15%. Eu posso até pôr assim, ó. 15%, olha só. 15%. Aí lá dentro eu poderia até fazer assim, ó. Aí. Vamos por 15%. Olha como ficou mais legível. Se eu quiser criar um outro cargo agora, eu posso passar fazer uma sobrescrita do calcular salário que chama aquele método genérico.